Voltamos com o Jogo do Poder, agora com a participação do candidato ao Senado da coligação Rio Esperança, Marcelo Cerqueira. Boa noite, candidato. Boa noite, como vai? Tá bom, querido? É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Eu que agradeço. O Senado representa os 26 estados da federação, também o Distrito Federal. Bom, partindo desse pressuposto básico, que tipo de contribuição efetiva você acredita que poderá dar ao estado do Rio de Janeiro caso se eleja senador da República? Bom, o Senado tem uma dificuldade muito grande. E essa dificuldade decorre da forma com que a Constituição atribuiu competência e poderes a ele. Veja bem, o Senado e a Câmara, eles são mutuamente revisores, isto é, o projeto que vai para a Câmara... revisa o outro, a posição do outro. Fora aquelas competências exclusivas da autorização de ministro, autorização de despesa e tal, tem umas competências exclusivas do Senado. Mas, no mais, há uma troca, né? Então, veja que disparidade. Você tem 513 deputados federais para 81 senadores. Se os senadores forem revisar todas as leis, independentemente da ideia do Pacto Federativo, que é o que funda na América do Norte o Senado, e por isso tanto o Acre quanto São Paulo são mesmo peso, mesmo senadores, que é para equilibrar a federação, né? A Federação Norte-Americana, em Filadélfia, nasce assim. Por que nasce assim? Porque os países, os estados pequenos, quando se confederaram, Rhode Island, Maryland, eles queriam uma assembleia só, os federalistas, os pais da pátria. Aí os estados pequenos se conflagraram, não, então não vamos entrar na federação. Vamos fazer uma assembleia só, nós somos poucos eleitores, vocês vão nos esmagar. Qual foi a saída? Fazer um Senado com igualdade. Na América do Norte são 2 senadores por estado. Então, o Senado, ele é o responsável legal, constitucional, nesse modelo da estrutura norte-americana que o Brasil recepciona com a Primeira República, pelo Pacto Federativo. Então, vamos lá. Então, além das competências que ele tem, ele é revisor da Câmara. Ora, a Câmara tem 513 deputados, portanto, tem desde logo 513 mão de obra, né, com seus assessores, além da assessoria da Câmara. O Senado tem 81. Olha a disparidade. Como é que 81 vão revisar leis de 513? Então, o que acontece no Senado? O Senado incha. E aí vem o quê? Aí vem aqueles escândalos no Senado. Aí o que faz o Senado? Não, vamos contratar a Fundação Getúlio Vargas para melhorar. Nada, não acontece nada. Qual é a solução para o Senado? É diminuir a atribuição do Senado. E se você diminui a atribuição, você aumenta a competência. O Senado não pode ser revisor de todas as leis da Câmara dos Deputados. Eu fui deputado federal. É uma bobagem. Por que o Senado ele tem que revisar os códigos de processo penal, Código de Processo Civil, que, aliás, está engavetado no Senado? Ele tem que ver apenas, ele tem que dizer apenas das leis que interessam ao Pacto Federativo. Agora, nesse sentido, candidato, quer dizer, o que o Rio pode esperar do senhor? Ou seja, há questões importantes. Por exemplo, agora, o Senado está apreciando uma nova distribuição dos royalties. Já foi aprovado pela Câmara que o Rio, de certa maneira, saiu prejudicado com aquela votação. A questão está no Senado ainda. Ou seja... Olha, o Senado não tem nenhuma importância nesse caso. É dramático isso. Dizer para os seus ouvintes, para os seus espectadores, para quem nos assiste, é o seguinte: isso é dramático. Pelo artigo 45 da Constituição, olha que coisa dramática, a mensagem do presidente da República é obrigatoriamente dirigida à Câmara dos Deputados, funcionando o Senado como mero revisor da Câmara dos Deputados. Então, vamos admitir, foi para a Câmara dos Deputados a mensagem do presidente. Porque tem que ir para a Câmara, está no artigo 45, 4 da Constituição Federal. A mensagem do presidente vai para a Câmara. Então, foi lá, o Ibsen Pinheiro fez aquela barbaridade, foi para o Senado. Vamos admitir o que não aconteceu, que o Senado repusesse o direito do pré-sal, os royalties das áreas pré-licitadas. Vamos nem falar do pré-sal, vamos falar das áreas pré-licitadas. Pós-sal. Não, e do que está pré-licitado. Perfeito. Restabeleceu a área. Aí volta para a Câmara derruba.
Quer dizer, então, veja bem, numa coisa crucial para a federação, olha, essa pergunta sua é notável, porque ela dramatiza o que eu estou dizendo aqui. Então, o Senado, um antigo professor de Direito pelo Constitucional... seu depoimento, o Senado não tem a capacidade de restabelecer o Pacto Federativo na prática. É exatamente isso. Veja bem, se o Senado, a atribuição do Senado nessa questão, que é a questão mais essencial, o maior legislador não é nem a Câmara nem o Senado, é o Presidente da República, através de medida provisória, essa anomalia terrível que nenhum país tem, nem país parlamentarista tem isso, com essa amplitude, nem a ditadura militar com o decreto-lei. Então, ele não é o guardião do Pacto Federativo. Então, qual é a solução? Não é só para o Rio, não. Qual é a solução para o Brasil? É que o Senado tenha menos atribuições e, se ele tiver menos atribuições, ele vai ter mais competência. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, a modificação do artigo 45 da Constituição. Naquilo que for de interesse do Pacto Federativo, da Federação, como é o caso do pré-sal, como é o caso do petróleo. O presidente envia para o Senado. E aí a Câmara modifica, negocia, não negocia, mas o Senado dá a última palavra. O Pacto Federativo está garantido. Com essa questão, o que aconteceu? Acabou o Pacto Federativo. Por quê? Porque tiraram os royalties do petróleo do Rio de Janeiro. Olha, o royalties do petróleo do Rio de Janeiro é o seguinte: o ICMS, pela Constituição, é cobrado na origem. Só há uma exceção, uma exceção, que é com relação ao petróleo. Para compensar, o artigo 20 da Constituição estabeleceu uma compensação. A Constituição fala compensação. Então, para compensar o Rio, nós temos os royalties. E os royalties em todo o mundo, não é só no Brasil, não. Em todo o mundo, os royalties, primeiro, eles beneficiam os estados produtores. Há um ângulo sólido que sai das plataformas. Há um ângulo sólido. Esse ângulo sólido sai da plataforma. Vai de Arraial do Cabo a Macaé. Portanto, esse ângulo sólido é que é beneficiado em primeiro lugar. Por quê? Porque tem a questão do meio ambiente, tem a questão do afluxo de pessoas que vão para lá. Então, tem a saúde, tem a educação, tem as vias rurais, tem as vias urbanas. Então primeiro tem que compensar essa questão do petróleo. O petróleo é uma riqueza e uma maldição. Não há nenhum país do mundo que tenha, com a riqueza do petróleo, alcançado a sua independência absoluta. Olha a Venezuela aí. Ok, candidato, eu vou um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o candidato da coligação Rio Esperança, Marcelo Cerqueira.